Os dados ganharam um novo peso em nossas vidas. Cada vez mais áreas têm acesso a grandes volumes de dados, e objetos são capazes de coletá-los ou gerá-los. A estatística se mostra cada vez mais importante nesse cenário. E, além disso, um outro termo ganhou destaque. Trata-se da ciência de dados. Mas esse termo faz realmente sentido? Bem-vindo ao Expondo os Dados, eu sou Caio Bastos e hoje traremos os principais conceitos da ciência de dados e sua relação com a estatística, se faz sentido ou não usar esse termo. Enfim, é um assunto confuso e polêmico, assista o vídeo até o final para entender. Bom, com a chegada do Big Data, que fez com que pudessem ser coletados volumes de dados nunca antes vistos, vindo de fontes e formatos inimagináveis até pouco tempo atrás, é fato que as análises estatísticas ganharam um poder muito grande, ainda mais com o poder computacional que só cresce hoje em dia. Isso permite otimizar e automatizar técnicas estatísticas que seriam muito pouco proveitosas ou até mesmo impossíveis de serem usadas se fossem, por exemplo, usadas na base do papel e lápis. Neste cenário, sem dúvida, muitas possibilidades se abriram. Com a estatística em alta, possibilitando achar padrões nos dados, gerando valor, facilitando a construção de ideias, aliada à computação para automatizar diversas tarefas, é possível resolver um monte de problemas que antes eram tidos como insolúveis em diversas áreas. Falando em abrir possibilidades, deixe aquele like com todo o seu carinho. Você estará ajudando o vídeo a ser mais divulgado, e isso possibilitará mais pessoas de verem esse conteúdo relevante para os dias de hoje. O seu like faz toda a diferença. Com esta mudança no panorama, com mudanças significativas no meio tecnológico, novas áreas de atuação aparecem, e com isso, novas profissões, assim como profissões antigas mudam, ou em alguns casos, desaparecem. Foi neste contexto que se popularizou o termo ciência de dados, que seria uma área de atuação ideal para usufruir desse universo do Big Data, que consegue aproveitar toda essa fonte de dados e extrair valor para os negócios das empresas em que trabalham. O termo, no entanto, é cercado de polêmica e confusão. Por quê? Bom, para isso é preciso entrar em mais detalhes do que seria a ciência de dados e, consequentemente, o profissional da área, o cientista de dados. É uma área nova, bastante complexa e que gera muito debate sobre suas definições. Sem sombra de dúvidas, como foi dito anteriormente, a ciência de dados não teria o mesmo destaque sem o Big Data, e segundo os defensores do termo, não seria nada. Portanto, é preciso ficar por dentro deste conceito para entender a ciência de dados corretamente. No final do vídeo, deixarei o caminho para o vídeo do canal sobre o Big Data, para você assistir assim que acabar esse. Mas, apesar da enorme discussão em torno de suas definições, há um certo consenso entre suas principais áreas do conhecimento. A primeira delas seria os números, ou seja, a matemática, e principalmente a estatística. Como disse anteriormente, a estatística abre muitas possibilidades nesse cenário atual. Uma das principais tarefas de um cientista de dados, portanto, é a de explorar os dados através de técnicas estatísticas, seja fazendo análises mais simples ou mais complexas, seja através de modelos preditivos ou várias outras técnicas. Saber apresentar resultados com boa comunicação e bons gráficos, por exemplo, também é importante. Também são fundamentais conceitos importantes de outros ramos da matemática, como álgebra linear e otimização. A segunda área do conhecimento, a mais moderna das três com certeza, é a da programação. Fundamentos da ciência da computação, automatização da matemática e da estatística, como dito anteriormente, manipulação de bancos de dados relacionais e não relacionais e muito mais. Esta área, com toda certeza, é o divisor de águas daquilo que seria a ciência de dados e o que veio antes. Falaremos disso mais adiante. A terceira e última área seria o conhecimento sobre o negócio. Basicamente, números por si só não representam nada. É preciso aplicar todos esses conceitos em alguma área, como esporte, saúde, finanças, seguros, varejo, enfim, qualquer área. Mas para os resultados serem realmente possíveis, não basta entender de dados de programação e aplicar esses conhecimentos nessa área escolhida. É preciso entender sobre a área, suas particularidades, seu mercado, como a empresa em que trabalha funciona, enfim, só assim o valor desejado para o negócio será gerado. Por juntar todos esses conhecimentos,
o cientista de dados virou o objeto de desejo de muitas empresas. Mas esses profissionais não trabalham em empresas apenas como empregados, pois há muito espaço para empreendimento nessa área, assim como várias outras atividades no mundo digital. E se você se interessa em aprender sobre empreendimento digital, no primeiro link da descrição há um caminho excelente para você começar nesse incrível mundo. Confere lá, você não irá se arrepender. Bom, a confusão envolvendo a ciência de dados se dá primeiramente pelo fato da área ser tão valorizada e nova em muitos aspectos. Obviamente, aparecem logo oportunistas por todos os lados, sejam pessoas querendo vender cursos de qualidade duvidosa, empresas dizendo que valorizam demais a área para se sentirem modernas, mas na verdade não sabem do que se trata, enquanto que outras, que vão contratar um cientista de dados, exigem do profissional coisas que não fazem parte do trabalho dele, já que a profissão ainda não tem limites muito bem definidos. É claro que isso tudo tende a confundir as pessoas. Muitas passam a pensar que se trata de um termo da moda, que só serve para comercializar em cima disso. E olha, essa forma de pensar não está totalmente errada. Existe uma polêmica envolvendo a ciência de dados, no que se refere ao fato desta se confundir com a estatística. Em uma sessão de perguntas e respostas na American Statistical Association, Nate Silver, estatístico americano, conhecido por ter previsto corretamente os resultados das eleições presidenciais americanas de 2008 e 2012, disse: "Eu acho que a cientista de dados é um termo sexualizado para um estatístico. A estatística é um ramo da ciência. O cientista de dados é um pouco redundante, de alguma forma, e as pessoas não devem repreender o termo estatístico." De fato, a estatística pode ser entendida como sendo uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados, que se preocupa com os métodos de recolha, organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados, assim como tirar conclusões sobre as características das fontes que os dados foram retirados para melhor compreender as situações. Obviamente que isso inclui ter noções da área ou negócio em que tudo isso será aplicado. Sempre foi assim. A própria história da estatística mostra isso. O que mudou realmente foram as tecnologias, os avanços computacionais, a chegada dos bancos de dados não relacionais, a computação em nuvem e várias outras novidades que permitem usar as técnicas estatísticas de uma forma que não era possível antes. Simplesmente era impossível usar os dados para guiar as empresas em todos os seus setores e integrá-los de forma como é feito hoje, ou seja, criar uma cultura totalmente guiada a dados. Era impossível analisar uma enxurrada de dados ao vivo, como acontece atualmente nas redes sociais. Mas, para isso, o termo Big Data já é o suficiente para designar. É claro que, com todo esse potencial renovado, o mundo dos negócios percebeu isso e usa a estatística muito mais que em outras épocas. No mercado de trabalho, no entanto, as vagas sempre aparecem sob outros nomes, como analista de dados, business intelligence, analista de negócios e, é claro, cientista de dados. Não é que todos esses termos queiram dizer a mesma coisa. Cada um tem o seu enfoque, surgiram em períodos distintos, mas possuem uma mesma essência. O termo estatística sempre foi muito atrelado ao meio acadêmico. Talvez, pelo meio acadêmico focar em tipos de pesquisa que não são tão comuns assim no mundo dos negócios, o enfoque ser diferente fez com que tenham pensado que são coisas completamente diferentes, quando na verdade não são, e isso tenha causado o surgimento de novos termos. Há o fato também das graduações de muitas universidades, seja graduação em estatística ou em outras que tenham matérias de estatística, estarem com dificuldades em acompanhar o ritmo frenético dessas novidades do mundo digital, fazendo com que não abordem todos os assuntos necessários à formação de um estatístico moderno, ou cientista de dados. Isso reforça a imagem da ciência de dados como algo completamente novo e a estatística sendo apenas um dos pilares dela. Depois de todas essas reflexões, penso que o termo ciência de dados é desnecessário, pois, apesar das novidades do Big Data terem causado um impacto enorme, inclusive trazendo novas profissões de fato, como engenheiro de dados, e de ter diferenças significativas dos estatísticos modernos que trabalham com Big Data, os tais cientistas de dados, para os estatísticos antigos, o próprio termo Big Data sintetiza muito bem essa virada de chave no mundo dos dados. Obviamente, isso iria exigir dos estatísticos ou quem trabalha com dados novas habilidades, novos conhecimentos, enfim, se atualizar. Isto está acontecendo com todas as áreas. Elas se expandem, se misturam
E não é por isso que teremos que renomeá-las. Muitas vezes, criar termos novos mais atrapalha do que ajuda. Discordou da minha opinião? Concordou? Deixe nos comentários. Aproveita e se inscreva no canal. E aperte o sininho para ser avisado sobre os conteúdos novos e não ficar perdido nesse universo louco dos dados. E nos siga no Instagram. Um forte abraço!